Lucas 24, nós vamos ler a partir do verso 13. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia por onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão, o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Vamos orar. Senhor, esta é a Tua palavra, Senhor Deus, e a Tua palavra é a verdade. É a Tua palavra, Senhor Deus, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ó Deus, nós desejamos, Senhor Deus, conhecer a verdade das Tuas Escrituras, mas pedimos para que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor Deus, esta palavra, e que isso venha transformar, Senhor Deus, as nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Me ajuda, Senhor, a descrever, a passar a Tua palavra, Senhor Deus, aos nossos irmãos, ó Pai, de forma que eles compreendam, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como vocês podem ver, o título da mensagem de hoje: Como não criar falsas expectativas. E eu quero chamar muito a sua atenção, porque esse é um assunto muito, mas muito importante. E eu tenho certeza que, se você compreender o que iremos ministrar nesta noite, isso vai fazer com que, vai evitar muito sofrimento, muitas decepções, muitas frustrações na sua vida. Amém? Quem aqui já se decepcionou assistindo um filme? Levanta sua mão. Um monte, né? Quem aqui já se decepcionou, né, com o seu time de futebol? Ixi,
Um monte de flamenguista levantou a mão, brincadeira. Eu sei que a maioria é Flamengo, por isso que é brincadeira. Quem aqui já se decepcionou com alguma pessoa? Levanta a mão. Irmãos, esse texto aqui vai contar a história de 2 discípulos de Jesus que se decepcionaram com o próprio Deus. Mesmo Deus sendo amoroso, mesmo Deus sendo reto, mesmo Deus sendo justo, mesmo Deus sendo amoroso, misericordioso, mesmo assim, esses irmãos, esses discípulos, se decepcionaram com o próprio Deus. Então, para pensar nisso. Por que nos decepcionamos com tantas coisas? Por que a gente se decepciona com tantas pessoas e até mesmo com o próprio Deus? Por que nos frustramos tanto? Porque criamos expectativas erradas. E essas decepções causadas pelas falsas expectativas dói de verdade, machuca e machuca muito. Isso causa feridas que às vezes leva por muitos anos e dependendo até a vida toda. Permita-me nesta noite explanar um pouco mais sobre este assunto, à luz da palavra de Deus. Como que a gente pode evitar criar falsas expectativas sobre pessoas, sobre algumas coisas, sobre a igreja, sobre o próprio Deus, para não decepcionarmos, para não sofrermos à toa. Mas para isso eu preciso primeiro contar o contexto dessa passagem que a gente leu. Jesus já havia sido crucificado, morto e sepultado há 3 dias. Por mais que Jesus já havia anunciado, antes da sua morte, ele já tinha orientado os seus discípulos, que ele iria passar pelo sofrimento, que ele iria ser entregue nas mãos de pecadores, ele teria que morrer, mas no 3º dia ressuscitaria. Os discípulos, eles não conseguiram compreender essa palavra. Nessa passagem aqui que nós lemos, se você ler o comecinho do capítulo 24, você vai ver que 3 mulheres foram até o túmulo de Jesus no domingo de manhã, que já era o 3º dia, para ungir o corpo, era um costume deles naquela época. E quando chegaram lá, 2 anjos apareceram a elas e falaram assim: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? E elas voltam correndo para os demais discípulos para falar para eles: olha, Jesus ressuscitou, Jesus, ele está vivo. E elas relatam o que os anjos contaram para elas. Mas no versículo 11, eles vão dizer o seguinte: mas para eles quem? Os discípulos, tanto os 11 quanto os demais discípulos de Jesus. Eles falam assim: mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram naquilo que as mulheres diziam. E esse texto que a gente acabou de ler vai mostrar que 2 desses discípulos, eles estavam indo de Jerusalém para Emaús, que é onde eles moravam. E esses discípulos estavam decepcionados. Vai dizer aqui a palavra que nós lemos: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Presta atenção nessa palavra. Em primeiro lugar, vai dizer aqui que naquele mesmo dia. Que dia? Um domingo, o dia da ressurreição do Senhor. Ao invés deles estarem todos reunidos com a grande expectativa, uma expectativa certa de: olha, é hoje, Jesus falou que no 3º dia ele iria ressuscitar, então eles deveriam estar todos reunidos, alegres, aguardando essa ressurreição. Mas ao invés disso, eles estavam voltando, saindo de Jerusalém, voltando para suas casas, porque
eles já não estavam mais acreditando que Jesus iria fazer isso. No final do versículo 17 vai dizer o estado de espírito que eles estavam. Eles estavam entristecidos, eles estavam decepcionados, eles estavam cabisbaixos, eles estavam pensativos. E quando a gente está decepcionado com alguma coisa, vê se você não concorda comigo, quando a gente está decepcionado com alguma coisa, com alguém, parece que aquilo não sai da nossa cabeça. A gente quer parar de pensar naquela pessoa, a gente quer parar de pensar naquilo, mas a nossa cabeça não para, fica aquele pensamento toda hora. A gente fica, sabe, matutando e querendo falar daquilo que aconteceu conosco. E é exatamente o que estava acontecendo com eles. Aqui no versículo 14 diz: e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Na versão Almeida Revista e Corrigida, vai dizer que eles estavam indo e faziam perguntas um para os outros. É como se eles estivessem andando e falando assim um para o outro: eu não acredito o que aconteceu. Nossa, um falava para o outro assim: olha, eu pensava que ele era o Messias, mas ele morreu, e agora, o que vai ser de nós? E o outro falava: mas por que será que ele se entregou assim tão facilmente? Por que ele não resistiu à morte? Ele tinha tanto poder, por que ele não desceu daquela cruz? Eles iam falando sobre isso, porque aquilo estava apertado no coração deles. Durante toda essa conversa, quando eles estavam falando sobre isso, quem que aparece? Jesus. Jesus, que já tinha ressuscitado, se aproxima deles, mas eles não conseguem, a Bíblia diz que eles são como se estivessem impedidos de reconhecer. Alguns estudiosos dizem que talvez seja pelo fato de Jesus já estar com seu corpo glorificado e devia ter uma aparência diferente. A própria Maria Madalena, quando encontrou com Jesus, que ele acabou de ressuscitar, ela também não o reconheceu. Então pode ser que o corpo, a aparência de Jesus estava diferente, somando também com uma dose de incredulidade que os irmãos estavam naquela hora. Eles não reconhecem a Jesus, e Jesus chega para eles e fala assim: o que é que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão falando? E eles falam assim: olha, será que o senhor é um peregrino em Jerusalém? Você não sabe de tudo o que aconteceu? E aí eles vão explicar para Jesus. E aqui vai dizer em Lucas, no versículo 19, verso 21, diz o seguinte: e eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, olha só, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Irmãos, presta atenção aqui no motivo da decepção. Quais são os motivos pelos quais eles se decepcionaram? E eu digo para vocês que, a princípio, é uma visão limitada que eles tinham a respeito de Jesus. Se você prestar atenção nessa palavra, eles vão dizer que Jesus era um profeta. De certo, Jesus era um profeta, mas nós sabemos que Jesus, além de ser profeta, ele era rei e sacerdote. Mas Jesus era o próprio Deus encarnado, é o Emanuel, Deus conosco andando nessa terra. Mas na visão deles, Jesus era apenas um profeta poderoso em obras, um homem que fazia milagres, um homem que tinha autoridade na palavra, apenas isso. Se você notar, eles vão dizer que eles se decepcionaram porque os sacerdotes e as principais autoridades o entregaram, o crucificaram, o condenaram à morte. De certo, os sacerdotes e as autoridades tiveram uma culpa no cartório, entregando Jesus, fazendo uma falsa acusação sobre Jesus, mas o próprio Senhor Jesus já tinha falado para os seus discípulos em João 10, 28, que ninguém tira a vida dele, pelo contrário, ele voluntariamente a dá.
Ele diz: eu tenho poder, eu tenho autoridade para dar e eu tenho autoridade para retomar. Este é o mandamento que o meu Pai me deu. Ele vai dizer isso, ele disse isso antes para Jesus. Então, na visão dos discípulos é limitada, porque eles acham que Jesus só morreu porque os sacerdotes e as autoridades o condenaram. Mas eles não conseguem ver que isso já estava escrito, já estava determinado, que Jesus já tinha alertado eles. E perceba, meus irmãos, eu orei muito por isso, quando eu queria muito falar sobre esse tema, e quando eu estava lendo essas escrituras, assim, eu vi que eles estavam decepcionados, e eu falava assim: mas por que eles estão decepcionados? Por que eles estão decepcionados? E eu vi vários vídeos no YouTube explicando sobre o que gera uma falsa expectativa, o que gera uma expectativa errada, mas não é isso aqui tudo bem, tá? Mas, irmãos, eu não sou disso, mas eu tenho absoluta certeza que Deus, Ele revelou isso no meu coração. Quando nós temos uma visão ou um conhecimento limitado sobre algo ou sobre alguém, isso abre uma brecha para nós gerarmos uma expectativa errada. E é exatamente isso o que vai acontecer. Olha o que eles vão dizer logo em seguida. Eles vão falar o seguinte: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Aqui eles mostram como que eles estavam com a expectativa errada. Eles esperavam que Jesus era aquele que viria redimir Israel, mas agora Jesus estava morto. Na visão deles, Jesus iria redimir significa libertar Israel de uma forma bélica, de uma forma que Jesus seria proclamado rei, e ele seria como foi Davi. Ele montaria um exército e lutaria contra Roma, que estava subjugando Israel. Israel pagava duros impostos altos para os romanos, e eles padeciam por causa disso. Então, eles acreditavam que o Messias viria como um rei, e ele era rei, mas libertaria o povo da mão de Roma. E o que acontece quando Jesus morre? Essa esperança cai por terra. Eles estavam o quê? Decepcionados. Quando a palavra diz, as profecias dizem que viria um rei que governaria e que iria libertar e redimir Israel, não era de uma forma bélica, não era de uma forma física, não era de uma forma civil, mas era de uma forma espiritual. E é o que Cristo fez conosco e fez com aqueles que acreditavam. Nos libertou da escravidão do pecado. E era nesse sentido que toda a palavra estava dizendo. Por isso, meus irmãos, eu repito isso que o Senhor revelou. A visão ou o conhecimento limitado sobre algo ou alguém gera margem para criarmos expectativas erradas. Em outras palavras, o que gera expectativa errada é a falta de conhecimento. E isso nos leva agora a uma outra questão muito importante. O que nos impede de conhecermos bem algo ou alguém? Se a gente entende que, poxa, se é isso se é a falta de conhecimento que gera em nós uma falsa expectativa, por que a gente continua tendo dificuldade para conhecer algo ou alguém, né, de uma forma bem conhecida para não gerar? Algumas delas é a falta de transparência. Quantos produtos que a gente comprou, que você já comprou, que eu já comprei, e aí você compra aquele produto cheio de expectativa, e quando você vai mexer naquele produto, você fala assim, você se decepciona com aquele produto e você fala, se eu soubesse que fosse assim, eu não teria comprado. Já aconteceu com você ou só comigo? Né? Se eu soubesse que era isso, eu não teria comprado. O que é essa falta de transparência? Imagina quando uma pessoa está apaixonada.
Quando uma pessoa está apaixonada, uma das coisas que ela faz é que ela simplesmente ela esconde os defeitos delas. Já viram isso ou não? A pessoa ela não conta para o outro, sabe, aquilo, um defeito, uma coisa que ela faz, ela esconde, ela não fala isso para ninguém. E aí a outra pessoa não fica sabendo, porque é uma falta de transparência. Aquela menina que só aparece na frente do namorado quando passa, né, maquiagem. O cara só vai com ela quando escova os dentes, né? E aí quando casa, vê, o que é isso? Eu vi um stand-up do Whindersson Nunes, Whindersson, né? Acho que é assim que fala, é assim? Eu vi um stand-up dele, ele contando como que foi a lua de mel dele. Ele casou, e aí ele falando que na lua de mel dele, chegou lá, ele cheio de expectativa e tal, né? Chegou lá no quarto de hotel, aí a noiva dele, a esposa, né, dele, chega lá, começa a tirar a maquiagem, aí tira os brincos, aí ela tira aqui os cílios, aí ela descola a unha postiça que ela tinha, tira o sutiã, que era só puro bojo. Aí ele começou a olhar, tira o aplique do cabelo e falou assim: meu Deus do céu, com quem que eu casei? Às vezes a gente está apaixonado, a gente esconde para outra pessoa quem realmente é. Quando a gente está apaixonado, a gente não revela quem nós somos, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. A menina ela adora assistir filme, e o cara odeia. Em vez de ele falar para ela: olha, eu não gosto muito de filme, ele não fala, ele faz com que ama filme, porque ele quer agradar ela. E aí chega uma hora, meu amigo, do casamento que você não aguenta mais, isso decepciona, isso machuca, você não... Então, não estou falando aqui, meus irmãos, que a gente não tem que abrir mão para o outro. Nós temos, o casamento é renúncia, mas tem que ser renúncia de todas as partes. Nós temos, olha, eu falo isso para quem ainda não é casado. Quem não é casado, olha aqui para mim, pelo amor de Deus, presta atenção. Se você não é casado, você namora, se você está noivo, ou se você pretende casar, pelo amor de Deus, seja o mais transparente possível. Mostra quem você é de fato. Não esconda essas coisas. Sabe por quê? Quando a gente quer casar com alguém, quando a gente quer decidir com quem que a gente quer passar por toda a nossa vida, a gente tem que saber colocar na balança aquilo que a gente tolera e aquilo que a gente não tolera. Tem certas coisas, por exemplo, eu tolero que a minha esposa seja um pouquinho bagunceira, né? Não seja tão organizada, isso eu tolero, né? Olha lá, está fazendo jóia assim. Mas eu não tolero uma esposa que usa roupa vulgar. Eu nunca namorei com nenhuma menina que tivesse roupa, eu não gosto disso, nunca gostei, mesmo antes de se converter. Então, é uma coisa que eu não gostaria de ver, eu não tolero. Então, se ela vestisse de forma vulgar, eu ia falar: eu não quero casar com ela, porque eu não tolero isso. Quem está me entendendo? Amém? Então, seja transparente. Uma outra coisa que causa essa dificuldade, né, na transparência e também de conhecer bem uma pessoa, é a carência. Irmãos, carência. Existem muito mais pessoas carentes do que possa imaginar. E muitas pessoas são carentes e não se dão conta disso. Normalmente uma pessoa ela é carente porque ela foi criada numa família, como que eu posso dizer, desestruturada. A gente chama isso de uma família disfuncional, onde os pais, ou um pai era ausente, ou a mãe, ou não dava atenção, não dava afeto, não dava carinho, ou foi abandonado, alguma coisa. Mas normalmente essas pessoas que foram criadas, não estou generalizando, mas muitas delas, elas tiveram falta de afeto quando eram crianças. E muitas dessas têm dificuldades de sentir o amor próprio, se amar, se sentir amada. Uma pessoa carente normalmente é aquela que ela sente que precisa de alguém para ser feliz. Ela sente que ela precisa de uma família, de ser casado ou de algo para se sentir completa, para se sentir realizada.
Para você saber, por exemplo, uma das formas para você saber se você é carente ou não, você tem que olhar para o seu passado e ver nos seus relacionamentos, por exemplo, como que eram os seus relacionamentos? Eram frustrados? Sempre acabava da mesma forma? Sabe, era problema de ciúmes? Você tem que ver se há uma repetição, se há uma coisa assim cíclica, sabe, que acontecia na sua vida. Por quê? Uma pessoa que ela é casada, que ela é carente, ela pensa assim, olha, eu preciso de alguém para ser feliz. E ela é tão desesperada por ter alguém, que ela não consegue enxergar os erros daquela pessoa. Aquilo está estampado na cara. Vamos dizer, uma mulher que é carente, o cara não a ama, o cara maltrata, o cara não respeita, mas ela não consegue ver esses defeitos. Ela tolera tudo isso, porque ela acha que ela depende daquela pessoa para ser feliz. Então, irmãos, a primeira coisa, uma das coisas que a pessoa carente, a dificuldade dela, é que ela não consegue enxergar a verdade que está latente, e há alguns casos que é tão grave, que tem pessoas que o marido, o cônjuge, né, o caso, é tão mais grave que o cara bate, o cara trai, o cara agride verbalmente, mas mesmo assim ela tolera tudo isso, sabe? Porque ela acha que ela depende daquela pessoa para ser feliz. Então, a carência faz com que a gente não consiga enxergar uma verdade que está latente na nossa vida. Sem contar que a pessoa carente, ela falta o autoconhecimento. Uma das formas para a gente vencer a carência é a gente se conhecendo, é a gente ter o autoconhecimento, a gente poder olhar para nós e ver que nós temos valores, todos nós, independente se você foi criado numa família desestruturada, todos nós temos as nossas características, nossas peculiaridades, os nossos valores, e a gente vai entender muito mais disso quando a gente lê nas Escrituras, é quando a gente vê o que o nosso Criador fala quem nós somos, e a gente assim vai entender realmente a nossa identidade, e a gente vai se amar, amém? Então, se há alguém carente que entenda isso, em nome de Jesus, lembre-se que o segundo mandamento de Jesus é: ame o próximo como a si. Se eu não me amar, eu tenho dificuldade de ter um equilíbrio para amar o próximo. Eu tenho que amar o próximo na mesma medida do que eu me amo, senão isso vai dar ruim, como diz o pessoal. Outro ponto aqui que nos impede, né, de ter conhecimento sobre algo, sobre alguém, é a ignorância. Ignorante é aquele que lhe falta conhecimento. E aqui, por que, poxa, aquela pessoa que você sabe, ignorante, eu não estou falando da pessoa estúpida, rude, é a pessoa que não conhece as coisas. E às vezes você fala assim, poxa, essa pessoa, ela é ignorante, ela não entende disso. Mas por que aquela pessoa, ela não entende de muitas coisas, mas ela não busca mais conhecimento? Porque normalmente o ignorante é aquele que acha que ele já sabe o que é importante para a vida dele. Ele acha que não é necessário ele buscar mais conhecimento, porque, não, isso eu não preciso, eu estou conseguindo sobreviver assim, o que é importante para mim eu já sei, então ele não busca mais conhecimento. E eu vou citar um exemplo meu de uma atitude ignorante que eu tive. E uma vez, um amigo meu, eu fui visitar ele, e eu cheguei lá e ele falou assim: Gustavo, comprei essa piscina aqui, piscina de plástico, sabe, acho que era 2.000 litros, aquelas que tinha aquelas armações de ferro. E ele falou: Gustavo, me ajuda aqui a montar. Eu falei: opa, bora lá, vamos lá. Aí chegamos, estendemos as coisas lá, ele falou: tem um manual aqui. Eu falei: não, isso aqui é fácil, não precisa nem olhar no manual, deixa comigo. E peguei os ferros, comecei a montar um no outro, e eita caramba, aqui está faltando, não estou conseguindo, e quebra a cabeça, desmonta, não, eu acho que é assim, vamos lá e tal. Cheguei lá, cara, me perdoa, acho que é melhor a gente olhar no manual. Eu fui ignorante naquela hora, me faltava o conhecimento, mas eu achava que eu, já sabia daquilo que é necessário. E muitas das vezes nós somos ignorantes nessa parte espiritual. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente não precisa conhecer mais de Deus.
Às vezes a gente acha que o conhecimento que a gente tem a respeito da vida, a forma que a gente tem que tratar nossa esposa, o cônjuge, não, isso aí eu sei, isso aí eu já vi, isso aí é balela. Para que eu tenho que ir frequentar, sabe, um estudo bíblico? Por que eu tenho que ir na igreja todo domingo? Por que eu tenho que fazer minha leitura de... É porque muitas das vezes é ignorante e acha que já sabe de tudo. Há muitos outros exemplos que eu poderia citar aqui, do que nos impede de termos mais conhecimento sobre algo ou sobre alguém, mas o que eu quero frisar para os irmãos é que o excesso de expectativas erradas, lembrando que a expectativa errada é gerada pela uma falta de conhecimento, é quando eu tenho uma visão limitada daquilo. Isso, o excesso dessas expectativas erradas, nos impede de enxergarmos a realidade. O texto aqui vai nos mostrar o seguinte: olha só o que eles disseram logo em seguida. Eles vão falar o seguinte: é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Olha só o que eles vão dizer: é o seguinte: de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então, ele agora é Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Irmãos, presta atenção. Note aqui na própria fala deles: é verdade que as mulheres que eram chegadas do grupo deles ali, eram 3, não era uma só. Se é uma só, você fala, não, ela está tendo um delírio, mas eram 3, viram a mesma coisa, relataram a mesma coisa. Aí eles falam: de fato, alguns dos nossos foram lá e comprovaram aquilo que estava falando. E Jesus chega para eles e fala assim: irmãos, não é verdade que estava escrito nas Escrituras? Perceba que a expectativa deles estava errada, chegou ao ponto da verdade estar na cara deles, mas eles não conseguiram entender. Na própria fala deles, eles estavam, é verdade, de fato, mas eles não conseguiam enxergar. Por quê? Porque quando nós temos uma expectativa errada sobre algo, às vezes aquilo está na cara, está latente, mas a gente não consegue enxergar a verdade. Jesus nunca tinha dito que libertaria Israel de uma forma bélica. Em nenhuma passagem das Escrituras diz que Jesus faria um exército e queria guerrear contra Roma. Não tinha isso. Mas eles, pela falta de conhecimentos, acreditavam que Jesus iria fazer isso. Eles estavam decepcionados porque Jesus tinha morrido. Mas Jesus já tinha falado, as Escrituras já tinham falado que ele teria que padecer, teria que ser entregue na mão de homens, pecadores, e que ele seria crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Talvez você esteja decepcionado com Deus nessa noite, porque Ele não fez aquilo que você esperava. Talvez você está decepcionado com Deus porque Ele não atendeu a sua oração. Talvez você esteja decepcionado com Deus porque você está sofrendo em alguma área da sua vida. Mas Jesus nunca disse que iria realizar os teus sonhos. Pelo contrário, Jesus já tinha nos alertado que no mundo teríamos aflições. Talvez hoje você esteja decepcionado com uma pessoa, porque você acredita que aquela pessoa tinha que fazer isso, aquela pessoa tinha que, adivinhar o que você estava passando, que aquela pessoa tinha que suprir algo, alguma área na sua vida. E aquela pessoa nunca falou que iria fazer isso. Veja como que Jesus ele corrige essa visão errada dos discípulos. E ele corrige de forma do conhecimento. Ele diz o seguinte: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas
as Escrituras. Veja o que Jesus fez. Ele começou lá, quando ele fala, começou por Moisés, é os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Ele começou desde o comecinho da Torá ali, ele começa a explicar desde o de Moisés, e depois ele vai passar por todos os profetas, tudo aquilo que já estava nas Escrituras, eles tinham conhecimento, ele vai explicando pacientemente, citando cada exemplo para eles. Olha, a Escritura não falava isso, a Escritura não falava aquilo, a Escritura, irmãos, em Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Parafraseando esse versículo, eu posso dizer: o meu povo se decepciona por falta de conhecimento, o meu povo se frustra por falta de conhecimento, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Talvez você já sabia disso, talvez você já sabe a importância das Escrituras, mas não adianta só saber a importância disso, é necessário a gente praticar. Preste atenção, eu sempre soube, sempre que eu soube, desde assim que eu me reconheci como ser humano, eu sabia que é necessário beber uma boa quantidade de água para não ter problema nos rins, eu sempre soube disso, mas eu ignorava isso, e eu sempre bebi pouca água. Quando eu fiz aniversário, dia 31, naquela noite, eu fui dormir na madrugada, acordei com uma dor terrível. Quem já teve pedra no rim sabe o que é. Uma cólica renal, uma dor horrível, horrível, horrível. Fomos para o hospital, fizemos lá os exames, pedra no rim. O que eu faço agora? Bebo um monte de água. Estou até com vontade de beber essa aqui agora já. Por quê? Porque eu sabia o que era certo, mas eu não estava fazendo. Às vezes você sabe que é necessário, sabe a importância da palavra, sabe que é importante a gente ter um devocional, mas a gente vai procrastinando, vai deixando em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo plano, e a gente negligencia o estudo e a meditação na palavra de Deus. Concluindo aqui a nossa mensagem, este princípio que nós aprendemos aqui, que o Senhor nos revelou nessa noite, que a falta de conhecimento gera expectativas erradas, isso se aplica com Deus, mas se aplica também com as pessoas, se aplica com a igreja, se aplica com qualquer pessoa, em qualquer área da nossa vida. Por isso, se eu estou, por exemplo, decepcionado com uma pessoa, eu falo para você, digamos que você, olha, eu estou tão decepcionada com meu cônjuge, estou tão decepcionado com essa pessoa com quem eu me casei, e aí eu pergunto para você, como que essa pessoa era antes de casar? Ou você não avaliou bem, ou você não olhou os detalhes, você estava assim, apaixonada que não conseguia ver, ou aquela pessoa não foi transparente com você. Você não pode esperar, eu queria chamar os levitas para vir aqui, que a gente já vai fazer a Santa Ceia. Você não pode esperar algo de uma pessoa que ela não tem, ou que ela não é. Olha para mim, não olha para eles não, são só pessoas subindo para cá. Você não pode esperar de uma pessoa que ela não tem para te dar. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Que ela passou por toda aquela multidão e ela tocou na veste de Jesus, e Jesus falou assim, opa, alguém me tocou. E os discípulos de Jesus falaram assim, mas como, mestre, todo mundo está te apertando? Não, eu sei que me tocou, porque de mim saiu poder. Por que saiu o poder de Jesus? Porque Ele tinha poder para dar. Eu não posso exigir algo de alguém que ela não tem para dar, que ela não é desse jeito. Não cobre, não espere, por exemplo, uma perfeição de um ser que é imperfeito. Você sabia que o homem é diferente da mulher? E vice-versa? Que a forma de raciocinar é diferente? Não estou falando só fisicamente, mas
o raciocínio, as personalidades, isso muda. E muitas das vezes a mulher espera que o homem reaja, sabe, que o homem entenda, que o homem imagine como ela é. E não é assim, homens são diferentes de mulheres são diferentes, então não espera, entenda isso, tenha esse conhecimento. Não espere, pelo amor de Deus, que o seu cônjuge seja igual ao seu pai, ou que fosse igual à sua mãe. Não espera que ele seja igual ao marido da sua amiga, que trata ela com flores, que trata com carinho, que faz isso. Não compare. Não crie um ideal para aquela pessoa, sabe? Eu idealizo o ideal como que é, e ele não consegue, porque isso está nas suas expectativas. Não espere que esta igreja, a Igreja Nazareno Macapá aqui, seja igual à sua antiga igreja. A maioria dos irmãos que estão aqui vieram de outras igrejas, tiveram outras experiências lá, mas não fique esperando que a Igreja Nazareno Macapá vai ser igual, que vai agir da mesma forma, que vai, sabe? Não espere do pastor, da pastora, dos líderes, algo que você imaginou. Nós somos imperfeitos. Pastores são somente homens e mulheres como você, que Deus chamou para pastorear, mas que tem falhas, que tem receios, que tem problemas, que tem dificuldades, que tem limitações. Não espere que Deus faça algo para você que Ele nunca prometeu. Não espere que Deus realize um sonho na sua vida, se Ele nunca prometeu dar isso. Mas faça a sua parte. Busque conhecer mais o Senhor. Busque conhecer mais profundamente a palavra de Deus, irmãos. Busque conhecer, sabe, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que você deseja casar. Olhe, sabe, olhe atentamente. E para acabar de vez com as falsas expectativas, não basta só ler sobre ele, não basta somente, sabe, ficar sabendo sobre ele. É necessário um relacionamento íntimo com Deus. A palavra aqui diz que quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Jesus fez menção. Eles chegaram na aldeia onde eles moravam e Jesus fez como que ia passar adiante. Aí o que eles fizeram? Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois de partir o pão, e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu na frente deles. Quando olhamos alguém, a gente imagina que a pessoa seja daquilo lá. Irmãos, todos nós somos assim. A gente julga uma pessoa só de olhar para ela, a forma que ela está vestida, postura. Por mais que a gente nunca viu, nunca conheceu, mas só de olhar a gente, essa pessoa deve ser assim. Quando a gente sabe um pouco mais de informação daquela pessoa, a gente já fala: opa, já conheço um pouco melhor sobre ela. Mas é somente quando eu sento com aquela pessoa, eu ouço aquela pessoa, é quando eu olho os detalhes daquela pessoa, é somente quando eu faço isso, que eu tenho um relacionamento com aquela pessoa, é que de fato eu vou conhecer ela. E aí todas aquelas expectativas, todo aquele julgamento, todos aqueles pensamentos que a gente teve, né? Aquilo cai por terra, porque a gente de fato conheceu e a gente de fato viu. Esses homens
Eles tinham lido algo sobre Jesus. Eles estavam conversando ali, sabe, com Jesus, mas somente quando eles se assentaram juntos, que Jesus, ele pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu. Quando eles olharam esses detalhes sobre Jesus, é como que as escamas dos olhos deles caíram, as expectativas caíram, e eles poderam de fato ver quem era Jesus. Por isso, irmãos, em qualquer área da vida de vocês, busque conhecer a Deus, busque conhecer o próximo. Posso ser precipitado no meu falar, mas eu, como pastor, eu não aconselho você se relacionar com alguém que você conheceu pela internet. Eu sei que há casos que, dão certo, mas é muito pequeno. Porque você conhece uma pessoa virtualmente, a pessoa nunca vai mostrar os defeitos, nunca, sabe, conheça, se aproxime. Às vezes a gente, sabe, conhecendo só um pouquinho, a gente se precipita em casar, às vezes erra. Então toma cuidado, irmãos. Uma das maiores decisões, uma das decisões mais difíceis que a gente tem na vida, é com quem a gente vai casar. Não se precipite, você jovem que está aqui, pelo amor de Deus. Eu sei que todos nós que já fomos jovens ficamos receosos, queremos ter alguém do nosso lado, queremos, se unir, queremos ter uma família. Mas olhe cada detalhe, como que trata a mãe, como trata o pai, como que ele lhe dá a vida, como que é a visão dele, como que ele, sabe, quais são os valores, quais são os princípios. Veja cada detalhe, coloque na balança o que você tolera, o que você não tolera. Sabe, vê se aquilo lá é realmente, se é com aquela pessoa, porque depois que você casa, sua vida nunca mais vai ser a mesma, nunca mais vai ser a mesma. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Então pensa bem, em nome de Jesus. Conhecer a Deus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E cada vez que eu conheço a Deus, eu desejo conhecer mais sobre Ele. E cada vez que eu o conheço mais eu o amo, mais eu me alegro. Jesus se assentou com eles à mesa, e é isso que o Senhor Jesus quer fazer comigo, com você nessa noite. Ele está convidando a mim e a você a sentarmos à mesa. O que Jesus ele quer fazer é ter comunhão conosco, um relacionamento conosco. Ele quer partilhar do teu corpo com a tua igreja. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Amém, irmãos?